7. A grande ilusão. Surpresa. Os retornos informados pelos fundos mútuos raramente são recebidos pelos investidores desses fundos. É gratificante que especialistas do setor, como Peter Lynch, da Fidelity, o ex-presidente do Investment Company Institute, IC, John Fossell, James Cramer, de Mad Money, e Clifford Asnes, da AQR, concordem comigo, como você deve se lembrar do capítulo 4. Os retornos obtidos pelo fundo mútuo de ações típico são inevitavelmente insuficientes em relação aos retornos disponíveis simplesmente possuindo o mercado de ações por intermédio de um fundo de índice com base no S&P 500. Mas a ideia de que os investidores em fundos mútuos realmente ganham 100% desses retornos insuficientes mostra-se uma grande ilusão. Não apenas uma ilusão, mas uma ilusão generosa. A realidade é bem pior, pois, além de pagar os custos pesados que os administradores de fundos extraem por seus serviços, os acionistas pagam um custo adicional que tem sido ainda maior. Neste capítulo, explicaremos por quê. Os administradores de fundos costumam informar os retornos tradicionais ponderados pelo tempo calculados por seus fundos, a mudança no valor do ativo de cada ação do fundo, ajustado para refletir o reinvestimento de todos os dividendos recebidos e quaisquer distribuições de ganhos de capital. Nos últimos 25 anos, o fundo mútuo médio obteve um retorno de 7,8% ao ano, 1,3 ponto percentual a menos que o retorno de 9,1% do S&P 500. Mas esse retorno do fundo não nos informa o retorno auferido pelo investidor médio em fundos. E esse retorno acaba se mostrando bem menor. Dica: o dinheiro flui para a maioria dos fundos após o bom desempenho e sai quando acontece o mau desempenho. Para avaliar o retorno obtido pelo investidor médio em fundos, precisamos considerar o retorno ponderado pelo dólar, que leva em conta o impacto dos fluxos de entrada e saída de capital dos investidores do fundo. Dica: o dinheiro flui para a maioria dos fundos após o bom desempenho e sai quando acontece o mau desempenho. Exemplo extremo: se um fundo com 100 milhões de dólares em ativos obtém um retorno ponderado pelo tempo de 30% do valor de seu ativo líquido durante um ano, e os investidores, reconhecendo o forte retorno, compram $1 bilhão de suas ações no último dia do ano, o retorno médio ponderado pelo dólar obtido por seus investidores será de apenas 4,9%. N/A. Quando comparamos os retornos dos fundos tradicionalmente calculados com aqueles realmente auferidos pelos investidores no último quarto de século, constatamos que o investidor médio em fundos obteve, não o retorno de 7,8% informado pelo fundo médio, mas 6,3%. Um retorno anual 1,5 ponto percentual menor que aquele do fundo. O investidor no fundo de índice também foi atraído pelo mercado ascendente, mas ainda assim obteve um retorno de 8,8%, somente 0,2 ponto percentual abaixo do retorno do próprio fundo. Sim, durante os últimos 25 anos, enquanto o S&P 500 estava fornecendo um retorno anual de 9,1%, e o fundo de ações médio obtinha um retorno anual de 7,8%. O investidor médio em fundo estava ganhando apenas 6,3% ao ano. As duplas penalidades dos custos do comportamento do investidor. Capitalizado pelo período completo, a penalidade anual de 1,5% sofrida pelo fundo médio, por causa dos custos, foi enorme. Mas as duplas penalidades do timing errado e da seleção desfavorável a tornaram ainda maior. A figura 7.1 mostra que $10 mil investidos em um fundo de baixo custo indexado ao S&P 500 obteve em 1991 lucro nominal, antes da inflação, de $77 mil. O fundo de ações médio obteve um lucro de apenas $55.500, 72% do que havia para ser obtido. O resultado capitalizado obtido pelo investidor médio em fundos despencou para $36.100, menos de 50% do retorno de $73.100 obtido por investidores no fundo de índice simples. Essas penalidades se somam. Quando levamos em conta a inflação, o valor de todos esses dólares despenca. Com uma inflação média anual de 2,7%, o retorno real do fundo de índice cai para 6,2% ao ano, mas o retorno real do investidor médio em fundos despenca para apenas 3,6%, um valor real cumulativo de $34.500 para o fundo de índice versus
Apenas $14.400 para o investidor em fundos. Verdade seja dita, é difícil imaginar uma diferença tão desconcertante. Mas contra fatos não há argumento. Embora os dados indiquem com clareza que os retornos do investidor em fundos ficaram bem abaixo dos retornos do fundo, não há como ser preciso sobre a defasagem exata. Mas esse exame dos retornos obtidos pelo mercado de ações, pelo fundo médio e pelo proprietário médio de fundos não pretende ser preciso, e sim orientar. Essa defasagem foi estimada com base na diferença entre os retornos ponderados pelo tempo informados pela Morningstar sobre o fundo de grande capitalização médio e os retornos reais ponderados pelo dólar no período completo de 25 anos. NDOA. Quaisquer que sejam os dados precisos, são fortes os sinais de que, 1. Os retornos de longo prazo dos fundos de ações estão bem aquém do mercado de ações, em grande parte por causa de seus custos, e 2. Os resultados obtidos pelos investidores em fundos estão aquém do mercado em mais do dobro dessa defasagem substancial. Inflamados pelo otimismo e pela cobiça inebriantes, e incitados pelas artimanhas dos vendedores de fundos mútuos, os investidores despejaram suas economias nos fundos de ações no pico do mercado. O que explica essa segunda defasagem chocante? Em termos simples, um timing de mercado contraproducente e uma seleção desfavorável de fundos. Primeiro, os acionistas que investiam em fundos de ações foram fortemente penalizados em termos de timing. Eles investiram muito pouco de suas economias nesses fundos, quando as ações representavam bons valores durante a década de 1980 e o início da década de 1990. Depois, inflamados pelo otimismo e pela cobiça inebriantes, e incitados pelas artimanhas dos vendedores de fundos mútuos quando o mercado aquecido se aproximava do pico, eles despejaram uma parcela exagerada de suas economias nos fundos de ações. Segundo, foram penalizados na seleção, despejando seu dinheiro no mercado não apenas no momento errado, mas nos fundos errados. Fundos que haviam proporcionado resultados excepcionais no passado, mas, como logo veremos, despencaram em seguida. Por quê? Simplesmente porque os retornos altos dos fundos tendem a reverter em direção à média dos resultados ou abaixo. Com um timing contraproducente e uma má seleção dos fundos, os investidores simplesmente deixaram de praticar o que o bom senso teria indicado. Quando as emoções contraproducentes do investidor são ampliadas pelas promoções contraproducentes do setor de fundos, poucos benefícios tendem a resultar. Esse efeito da defasagem tem sido incrivelmente generalizado. Por exemplo, os retornos fornecidos aos investidores de 2008 a 2016 por 186 dos 200 maiores fundos de ações americanos foram inferiores aos retornos que informaram aos investidores. Essa defasagem foi especialmente evidente durante a onda da nova economia, do fim da década de 1990. Então o setor de fundos organizou cada vez mais fundos, geralmente com maiores riscos do que o próprio mercado de ações, e ampliou o problema ao anunciar pesadamente os atraentes retornos passados obtidos pelos fundos mais quentes. Quando o mercado disparou, os investidores despejaram somas crescentes de dinheiro em fundos de ações. Eles investiram um total líquido de apenas $18 bilhões em 1990, quando as ações estavam baratas, mas $420 bilhões em 1999 e 2000, quando as ações estavam substancialmente supervalorizadas. Figura 7.2. Além disso, a maioria dos investidores também escolheu fundos da nova economia, fundos de tecnologia e os fundos de crescimento com melhor desempenho, praticamente excluindo os fundos mais conservadores orientados para o valor. Enquanto somente 20% do dinheiro haviam sido investidos em fundos de crescimento arriscados e agressivos em 1990. Os investidores aplicaram 95% nesses fundos no auge de seus retornos durante 1999 e no início de 2000. Depois do estouro da bolha, quando era tarde demais, as compras dos investidores despencaram para apenas $37 bilhões em 2002, pouco antes de o mercado atingir o fundo do poço. Eles também retiraram seu dinheiro dos fundos de crescimento e se voltaram, tarde demais, para os fundos de valor. O desempenho decepcionante dos investidores em fundos retornou durante a crise financeira de 2008 a 2009 e a recuperação subsequente. Os investidores em fundos vêm perseguindo o desempenho passado desde eras imemoriais, permitindo que as emoções, talvez até sua ganância, dominem a razão. Muitos investidores reagiram fortemente,
e em última análise, de forma contraproducente, a grande queda dos mercados durante a crise financeira, desfazendo-se das ações perto do fundo do poço do mercado. Muitos desses investidores perderam, em parte ou no todo, a recuperação subsequente, uma alta cumulativa ao fim de 2016 de cerca de 250% em relação ao ponto mínimo da baixa. A soma das emoções do investidor com as promoções do setor de fundos resulta em problemas. O próprio setor dos fundos agravou o problema ao manipular as emoções dos investidores, lançando fundos novos para atender aos modismos do dia, muitas vezes supertaxados e especulativos, e depois agressivamente anunciando-os e comercializando-os. É justo dizer que, quando as emoções contraproducentes do investidor são manipuladas pelas promoções contraproducentes do setor de fundos, poucos benefícios tendem a resultar. O setor dos fundos não desistirá tão cedo de seus novos produtos ou promoções, e os investidores com comportamentos de curto prazo contraproducentes precisarão de tempo e experiência em primeira mão para adquirir sabedoria. Mas o investidor inteligente fará bem em prestar atenção, não apenas na mensagem do capítulo 4 sobre minimizar despesas, mas na mensagem deste capítulo sobre eliminar as emoções da equação, ou seja, sobre os investidores melhorarem seu comportamento de curto prazo orientado para o mercado. A vantagem do fundo de índice, então, está não apenas em suas baixas despesas, mas na eliminação de todas essas opções tentadoras de fundos que prometem tanto e entregam tão pouco. Concentrando-se no longo prazo, fazendo o melhor para ignorar o ruído de curto prazo do mercado de ações e evitando os fundos quentes da moda, o fundo de índice pode ser mantido nos bons e nos maus momentos ao longo de toda uma vida de investimentos. As emoções nunca devem entrar na equação. A fórmula vencedora do sucesso nos investimentos é possuir todo o mercado de ações por meio de um fundo de índice, e depois não fazer mais nada. Apenas permanecer no rumo. Não acredite apenas em mim. O sábio Warren Buffett compartilha minha visão. Diz ele, os maiores inimigos do investidor em ações são as despesas e emoções. O mesmo ocorre com Andrew Lo, professor do MIT e autor de Mercados Adaptáveis, 2017, que pessoalmente investe comprando e conservando fundos de índice. Talvez ainda mais surpreendente, o fundador e executivo principal do maior supermercado de fundos mútuos. Enquanto promove vigorosamente as transações com ações e os fundos ativamente geridos, favorece o clássico fundo de índice para si mesmo. Quando indagado sobre por que as pessoas investem em fundos administrados, Charles Schwab respondeu, é divertido brincar, é da natureza humana tentar escolher o cavalo certo, mas, para a pessoa comum, prefiro a indexação. A previsibilidade é tão alta. Por 10, 15, 20 anos você estará no 85º percentil do desempenho. Por que estragar isso? A maior parte da carteira pessoal de Schwab está investida em fundos de índice. Mark Hubert, editor do altamente conceituado Hubert Financial Digest, concorda. Supondo que o futuro seja igual ao passado, você pode superar 80% de seus colegas investidores nas próximas décadas se investir em um fundo de índice. E não fizer mais nada. Adquira a disciplina de fazer algo ainda melhor. Do que tentar superar o mercado, torne-se um investidor de longo prazo em fundos de índice. Seu artigo no The New York Times teve por título, Comprar e Manter? Com certeza, mas não esqueçam manter.